Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No livro Universo em Desencanto diz que estamos em plena fase racional. Então, desde 1935 entrou a nova fase, a nova era, a fase racional. E muitos perguntarão, e nessa fase muda o comportamento das pessoas? Como é que nós temos que viver? Vai ser diferente a vida? E existe alguma prática da cultura racional ensinando como se viver? Ou cada um tem que procurar o seu melhor modo? Então, muitos fazem as perguntas, mas vocês vivem diferente, se comportam diferente e tem que ter um modo racional de viver? Então, neste programa de hoje, nós vamos falar sobre comportamento racional, a prática da vida racional e como se tornar um racional de verdade, um verdadeiro racional e viver racionalmente. Porfírio. Puxa vida, mas logo eu. Mas vamos lá. A fórmula de ser racional, ela está descrita em palavras e até nas entrelinhas. Principalmente nas entrelinhas, a forma sutil que o racional superior tem de nos orientar. Os textos estão abertos logo no primeiro volume, ele fala que é uma outra forma de vida, realmente. Ele mesmo pergunta, e é outra forma de vida? Não tem a menor dúvida, é uma outra forma de vida. Porque a partir do momento que a gente começa a ter as informações, a conscientização de que tudo neste mundo é de uma origem só, tudo tem vida, e como nós vamos nos relacionar com isso tudo, e ainda tem o animal racional que está em extinção, que está mudando de fase para ser aparelho racional. Isto é toda essa novidade, isso muda o comportamento das pessoas. Tem que haver mudança, certamente. E quanto mais urgente houver esta mudança, menos sofrimento teremos pela frente. Nos vídeos anteriores deixamos bem a perceber isto, que o planeta Marte intensifica os seus martírios, é o planeta que está governando essa mudança, e intensifica os martírios de 7 em 7 anos. Até o povo não aguentar mais e mudar o comportamento. Então a humanidade toda está sendo compelida a uma mudança. Não é só de comportamentos individuais. É a soma que vai fazer, claro, tem que haver uma mudança individual, mas há a mudança em nível global. Né? Nós podemos observar pelos últimos anos as informações, né? A tal da globalização, o aquecimento global, levando as pessoas a novos comportamentos, novos hábitos, e as próprias instituições, as filosofias aplicadas em cada instituição ainda estão muito a desejar, mas já há uma grande mudança. E a grande mudança que se percebe é que as pessoas estão começando a considerar, um grupo, né, está começando a considerar a vida, e outro grupo ainda continua na questão materialista, que é da ganância e da ambição. Muitos estão planejando a vida, suas atividades de sobrevivência, que todos têm que manter, mas alguns estão no caminho da liquidação, do extermínio, e estamos vendo aí grandes tragédias, provando e comprovando que o ser humano não pode seguir mais esse caminho da ganância, da ambição, do progresso sem limites, de fazer aquilo que acha que pode fazer. Primeira coisa é reconhecer o governo. Tem governo, tem dono, vamos nos conscientizar. Então a primeira prática que nós temos que fazer, essa eu posso recomendar porque eu adoto e recomendo a todos, é o estudo da cultura racional, do livro Universo em Desencanto, para que a pessoa comece a ter a informação direto do mundo racional. Nós não podemos ficar aqui dando receitas, mas às vezes dá vontade de dar, porque a gente vê tanto sofrimento no mundo, mas a primeira receita, que não é receita, é uma recomendação, o próprio Racional Superior usa muito essa palavra, ele recomenda a todos, sem privar a liberdade de ninguém, porque não seria racional privar a liberdade de ninguém, porque o próprio mundo existe, porque não há coação de liberdade. Então, dentro desse contexto da liberdade, a pessoa apenas deverá, como recomendação geral, o equilíbrio, tudo é permitido, desde que não ofenda o semelhante. Já para começar a fase racional é muito bom, né? Vamos acrescentar detalhes?
Porfírio, eu vou só ler aqui um trecho do livro que diz assim: a leitura dá o conhecimento, instrui o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se, e priva a liberdade do vivente em ponto nenhum. Há responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instrução para o vivente encarar como de grande utilidade sobre todos os pontos de vista. Então, não priva a liberdade, nada disso, né? Você tem um comportamento racional, porque você vai aprendendo no livro um modo de vida melhor e o que deve fazer e o que não deve para viver uma vida melhor. Só complementando, Oswaldo, não priva a liberdade, mas também não estimula ao abuso. Claro que não. Tudo que passa do limite, é dito no livro também, tudo que passa do limite entorna, extraborda e não faz bem. É verdade. Essa questão de comportamento, ela é muito delicada, né? O Racional Superior, no terceiro da réplica, ele fala que idealista, na fase racional, é um inconsciente, né? Porque o idealista acaba querendo que os outros se comportem do jeito que ele pensa ou imagina, e até chegar ao ponto de trucidar o semelhante, porque ele tem o projeto dele de idealismo e tal. E o racional chega e bota uma frasezinha: na fase racional não tem ideais. Então, essa questão de comportamento tem que seguir conforme a natureza da pessoa, né? Nós somos uma áurea, nós somos uma natureza, né? O chinês, quando faz o diagnóstico, ele fala Yang Sei, quer dizer, uma áurea muito yang, muito elétrica. Yin Sei, é uma natureza muito magnética, receptiva, etc, etc. Então, essa natureza de cada um está num ponto de evolução, né? Sempre se fala aqui nessa parte de comportamento, alimentação, uns falam vegetarianismo, tem algumas indicações na obra, mas isso não é o principal, nunca foi nem nunca vai ser, né? E essa parte deve ser dependente do amadurecimento do estudante da cultura racional. Se for artificialmente, não vai dar certo, não vai contribuir para o seu desenvolvimento da sua natureza, né? Essa natureza é astrológica, né? Na parte astrológica, lá em cima, as culturas antigas dizem que o astral tem um centro, o africano chama de Agba-Orum, e habitantes da direita e da esquerda lá em cima no cosmos. No primeiro ou segundo da réplica, o racional bota uma frase que diz assim: os habitantes da direita do Sol são muito agradáveis. São agradáveis. E os habitantes da esquerda do Sol são não muito agradáveis. É uma correlação. A gente estuda a parte cultural, o programa aqui é cultural, né? Então, como nós somos uma áurea, uma natureza, essa nossa natureza também tem direita e esquerda, né? Essa linguagem é a linguagem lá nos primórdios da cultura racional, na tenda espírita Francisco de Assis, onde se falava que essa direita e esquerda, que está se falando da aura, que é um campo eletromagnético, lógico que direita é mais elétrica, esquerda é mais magnética, a elétrica tem mais ciência, alguma consciência, a esquerda é mais inconsciente, né? Então, estão relacionadas não apenas à energia impessoal, e sim acompanhantes também desse plano aqui de baixo, que também precisam de evolução. E esses acompanhantes, na tenda espírita, falavam que eles formam uma fila da pessoa. E a questão do desenvolvimento racional, que falava que era o preparamento, no tempo do seu Francisco, seu Chico, né, quem conheceu, ele disse que esse preparamento, esse desenvolvimento do raciocínio é a arrumação dessa fila. Aí o comportamento, quando a fila, palavras do mestre naquela época, quando a fila da pessoa está arrumada, toda a vida da pessoa anda direitinho, anda bem. Por quê? Aí vai ter um comportamento que está no quarto da tréplica, que é racional, é benquisto em todo lugar. Racional conhece o jogo da vida e o jogo da matéria. O jogo da matéria o materialista conhece, mas o jogo da vida inclui as energias, o materialista não conhece. Mas quem é aparelho racional está ciente pelo conhecimento e consciente pelo desenvolvimento do raciocínio. Aí vai ter um equilíbrio perfeito, né? Um estado de consciência perfeito, equilíbrio racional, né? Isso daí. Pela varredura que foi feita hoje, né?
variedade de assuntos, e perguntar o que é ser racional, agora nessa etapa, é realmente difícil. Face à quantidade de diferentes assuntos, a variedade em todo o sistema de estudo, o que foi escrito, né? Nós podemos observar que três tipos de estudos chamaram bastante atenção. Praticamente podemos dizer que predomina a cultura racional, que é a questão do universo, da Terra e do homem. Então, universo, Terra e homem, praticamente é o que sintetiza todo aquele sistema, a gente não sai daquilo. E usar o quê? Ele pode ser um cientista, ele pode ser um religioso, ele pode ser, né, um espiritualista, enfim, né? É uma variedade incrível de coisas. E para isso ele é também obrigado a usar. É uma obrigação, pelo menos no sentido de procurar conhecer melhor, tá? Ele vai ter que usar a ciência, fé e espiritualidade. Não tem como fugir disso. Às vezes até uma se confunde com a outra, mistura com a outra, mas cabe a ele, por exemplo, selecionar. Mas separar é complicado. E vai por aí, né? Disse, por exemplo, principalmente dos três assuntos, universo, terra e homem, e dos três recursos de ciência, fé e espiritualidade. Daí ele viu que, lá no início, como isso começou, ninguém, pelo menos, eram gagos, né? Não tinha, ninguém nasceu assim, direto lá da planície, já sabendo das coisas, não. Teve que começar corrigindo esse detalhe, a gagueira, a forma de levar a coisa. Daí entra em questão a primeira etapa do conhecimento, que é tudo aquilo que pôde ser feito através da energia magnética. Imagem e som, que é o que predomina principalmente o ser, né, o ser humano, veio do estudo profundo e o acompanhamento da energia magnética. Mas e depois? Como juntar as palavras, os pedaços, os pontas com pés, raiz e tal? Como juntar isso? Aí entra a questão do pensamento. Ou seja, o encadeamento de ideias. Entra a ciência aí com todo vapor. Assim também como a religião também, mas não importa, já a nível de pensamento, a ciência ganhou um campo incrível e chegou ao ponto de podermos resumir e afirmar que para mexer com filosofia, religião, arte e ciência é extremamente complicado, porque ali está todo o alicerce da coisa, né? Professor Horta, desculpe aí um pequeno ponto, que na fase racional o comportamento se modifica porque a informação se torna diferente também. E uma informação capital que nós encontramos no livro Universo em Desencanto, expressamente, o racional superior diz assim: o que serviu para a fase do segundo milênio não serve para a fase do terceiro milênio. Nós estamos aqui fazendo a colocação da transição, que nós temos que fazer. Nós estamos numa casa, temos que nos alimentar, temos que sobreviver, temos um sistema todo a ser atendido,
Mas a vertente racional da fase racional é o que serviu na fase do segundo, não serve no terceiro. É apenas uma diretriz. Não se pode, da noite para o dia, vou cortar tudo aqui, agora vou parar de comer carne porque é meu irmãozinho que desceu de classe e coisas do gênero. Então a pessoa deva saber filtrar, que é isso que nós estamos aqui mais ou menos fazendo a colocação. E só para terminar aí, rapidinho, porque aí você retoma depois de passar por essas duas fases difíceis, complicadas, veio a última, a fase, que é a fase do desenvolvimento daquilo que era o sonho, ou é o sonho, ou é a questão do raciocínio. Daí, uma vez juntando as outras duas bases, chegando então nessa etapa do desenvolvimento do raciocínio, através de quê? Só podia ser através da energia racional. Daí tem-se a complementação do todo. Tudo aquilo que está envolvido no universo, na Terra e do homem está aí descrito. Eu pediria aqui ao Dr. Luiz Cláudio para ler um pequeno trecho do primeiro fascículo da réplica, pode ser uns 2 ou 3 parágrafos, Dr. Luiz Cláudio, que resume exatamente qual é a disponibilidade que cada um nessa transição deva ter para seguir adiante na fase racional. Rapidinho aqui, um minutinho, Dr. Luiz Cláudio, 2 ou 3 parágrafos. Sim, não, Porfírio. Inclusive, acho que deve ser a receita que você estava falando para o Oswaldo naquela hora, hein? Né, Oswaldo? Então, vamos lá. Fala o Tribunal Racional aos indignos. O conhecimento de cultura racional é um conhecimento em favor de todos e de tudo que existe. Não é contra ninguém, e sim em favor de todos. Quem tiver este conhecimento, que for contra alguém, está contra o conhecimento, está contra o racional superior, está contra a fase de recuperação. E pelo procedimento negativo, está dentro da fase de liquidação. Racional é o equilíbrio sob todos os pontos de vista. E o equilibrado não se mete na vida de ninguém, não fala de ninguém, não é contra ninguém, porque tem conhecimento do que é a cultura racional. Mas muitos estão cansados de ler e não entendem nem compreendem o que é a cultura racional, e por isso procedem contra o conhecimento, contra o racional superior. É isso aí, Porfírio, que você queria ouvir? Essa aí é a melhor receita que realmente cada um pode adotar. Mas volto. Fala o Tribunal Racional aos indignos. Será que todos nós somos indignos? Ver, ouvir e calar cai bem em qualquer lugar. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, leia o livro Universo e Desencanto, conheça a cultura racional, conheça a nova fase da natureza, a fase racional. Salve.